Um toque pela vida. Apoio Clínica Multimagem, Cicobi Unimais e Ozan. Olá, começa agora mais um programa Um Toque pela Vida. No programa de hoje, último programa do mês de fevereiro, sendo gravado no mês de fevereiro, que dia 5 de fevereiro, junto com o dia do dermatologista, foi o dia do mastologista. E nós vamos conversar hoje com um deles, um médico que eu tenho muito carinho por ele é vice-presidente do Instituto Neomama, às vezes ele até esquece que ele faz parte de lá, mas tudo bem, não tem problema. Um médico que às vezes me socorre bastante também, que as pacientes gostam muito dele, que é o Dr. Marco Antônio do Gato, conhecido também como Dr. Felino, porque é do gato, mas eu não vou dizer, Dirce, eu não vou contar que foi você que apelidou ele. Fica tranquila, minha boca não se abrirá. Mas a Dirce chama ele de Dr. Felino, mas é o Dr. Marco Antônio do Gato, ele que é mastologista, que tem consultório aqui em Santos, trabalha muito, trabalha no Guarujá também, se divide muito, mas é o gauchão raiz. Sabe daquele tomar chimarrão? Ele fala, bate, guria, é desse tipo o cara. Torce pro Grêmio, mas mora em Santos, não adianta que quem acolheu ele foi Santos, então aqui ele fez a vida dele aqui, fez filhos, filhas, ele fez a família dele inteira aqui, casou, é santista, a doutora Vivian? Pois não? A doutora Vivian é santista? Sim, já virou santista, ela é paulistana, mas agora, tanto quanto eu, já viramos santistas. 23 anos em Santos. Então já deu para acostumar, né? Já deu para acostumar. Já deu para acostumar. Já ainda sinto um pouco de calor em excesso aqui, foi a única coisa que eu ainda não acostumo, mas o resto já estou completamente entrosado na cidade, entrosado com os pacientes, com os amigos, né, que a gente acaba fazendo novos amigos, e estou muito feliz aqui na cidade, muito feliz. Olha, eu estou contente do senhor estar aqui com a gente hoje, porque estamos para gravar já faz tempo, acabou não dando certo, mas hoje eu acho que é uma data que a gente não pode deixar de falar, é uma especialidade que a gente tem que reconhecer, eu acho que mais do que nunca a mastologia se colocou como uma especialidade cujos ginecologistas já não precisam mais operar mama. Ele pode passar os casos para o mastologista, que é o médico especialista em mamas. E como é que o doutor Marco Antônio do Gato, ginecologista, passou para a mastologia? Como é que isso aconteceu? É interessante, quando eu cheguei em Santos, a minha ideia é ficar na residência há 2 anos, né, de ginecologia e obstetrícia, fazer uma especialização em reprodução humana e voltar para o Rio Grande do Sul. Essa sempre foi a minha ideia. A partir do início do R2, segundo ano de residência, o Dr. Vicente conseguiu me seduzir com aquele ambulatório que tinha 200 mil pacientes. Eu não sei como que ele conseguiu, mas eu comecei a ficar seduzido, tanto pela mastologia, que estava passando por estágio de ser reconhecida como uma especialidade, não uma área de atuação, né? E as portas começaram a se abrir em Santos, começaram a se abrir dentro do Hospital Guilherme Álvaro, e nesse meio tempo eu tive a oportunidade de ir para fora, né, para complementar minha formação, mas ainda com o intuito de provavelmente voltar para o Rio Grande do Sul. Só que daí, depois de um tempo, você vai se acostumando, as coisas vão acontecendo e você começa também a gostar, né, e a se entrosar na cidade, com as pessoas e a criar vínculos. E a partir daí não teve mais jeito. A mastologia foi entrando e não teve mais jeito de sair nem dela e nem da cidade. E lá se vão 23, 24 anos que eu estou aqui. Para quem viria por 2 anos e voltar, acho que já faz um tempinho a mais que eu estou de carência por aqui, viu? Mas o senhor também, esse tempo que o senhor ficou fora, o senhor foi para Milão? Eu fiquei em Milão, eu fiquei 4 meses aproximadamente em Milão, né? Fazendo um complemento da residência. Então, algumas técnicas novas estavam começando a ser difundidas
pelo Instituto Europeu de Oncologia em Milão, professor Veronesi, né? Por exemplo, a radioterapia intraoperatória estava sendo difundida naquele ano e a finalização da pesquisa do linfonodo sentinela. Então, no ano de 2001, a pesquisa ganhou corpo a nível mundial, foi publicado e finalizado todos os trabalhos, todos os trials de Milão em relação ao linfonodo sentinela. E eu acabei indo bem nesse período, tanto que eu peguei praticamente, eu falo que eu peguei a assinatura final do professor no ensaio do linfonodo sentinela. Então, foi um momento muito importante e eu acho que isso também acabou batendo um pouquinho dentro de mim. Digo, poxa vida, eu estou participando do momento histórico. Exatamente. Né? Já visto que até 1970, 60 e poucos, todo mundo perdia a mama. Todo mundo fazia uma linfadenectomia radical, ou seja, tiravam todos os linfonodos. Eu estava presenciando um divisor de águas na mastologia mundial e na mastologia brasileira, que estava se tornando especialidade. E eu acho que isso me seduziu muito, né? Além da amizade do professor Vicente, de todo o entorno, mas eu acho que isso também me seduziu e acabou com que eu ficasse em Santos e seguisse na especialidade. Quando ele fala de radioterapia intraoperatória, em determinados hospitais, infelizmente, não são todos os hospitais que possuem um aparelho de radioterapia que esteja adaptado, que seja um aparelho que se mobilize, que ande, né, dentro do centro cirúrgico, esterilizado, e que possa entrar dentro de uma sala cirúrgica e no momento da cirurgia é lançada uma carga radioterápica na mama, no local determinado, e isso vale para todas as sessões de radioterapia que aquela mulher teria que fazer. É isso, né, doutor Marco? É isso, é isso. Na evolução disso, então, há dois problemas grandes. O primeiro é custo, né? Nós temos em vários locais, inclusive em Santos ainda, radioterapia de cobalto. Quer dizer, coisa do século passado, né? Então, a evolução para uma máquina mais moderna já é um preço alto, muito alto. Além disso, você tem um braço mecânico que entra no centro cirúrgico para fazer uma quantidade de RADs, de radioterapia, no local. Isso é praticamente inviável para o grande público. Então, o Einstein tem protocolos e faz em casos selecionados, né? Alguns outros hospitais de ponta do Brasil fazem em casos selecionados, mas isso para a população em geral, a nível Brasil e também a nível de mundo, é uma coisa um pouco distante da realidade. Mas é fantástico, é fantástico. Eu lembro que em Milão, você entrava com a equipe da mastologia, o cirurgião, saía a equipe da masto, depois de retirar o tumor, entrava a equipe da radioterapia, saía a equipe da radioterapia, e naquele tempo era dividido. A plástica fazia a parte de reconstrução, simetrizações, coisa e tal. Então, saía, depois da radioterapia, entrava o pessoal da cirurgia plástica. Bem dizer, o pacote, o combo, estava feito. Estava feito. Ela só ia aguardar o resultado definitivo da cirurgia do anato patológico e a posterior quimioterapia ou não. Mas, além disso, tudo já estava pronto. Era maravilhoso. Mas nem no mundo e nem no Brasil é um procedimento de alcance a todos, ou, digamos, nem a uma grande parte da população. É extremamente restrito e os casos de indicação não são para todos os tumores. Também são tumores iniciais, com menos agressividade. Então, há outros pormenores, outros senões também para indicação, né, irrestrita da técnica. Não é para todo mundo também. Mas é fantástico, é fantástico. Eu tive a oportunidade de conhecer o professor Veronesi em Salvador, em 2003, que teve um congresso de mastologia em Salvador. Estava o Dr. Vicente, estava a Sandra Tarricone lá, e eu fui para um encontro de instituições lá. E aí eu conheci o professor, conheci mesmo, fui apresentada para ele, foi uma grande honra, mas não tinha celular na época para tirar uma selfie com o homem nem nada, né? E aí quem conheceu, porque ele já faleceu e ele virou uma lenda, porque ele foi... Ele é uma lenda. Ele ficou o precursor. Antigamente, gente, nos anos 60, 70, que nem o doutor Marco Antônio falou, as mulheres iam para a cirurgia e elas iam perder a mama. Era fato, elas iam perder a mama. E aí ele fez um estudo, né? Que aí ele preservou algumas e outras ele tirava. Um estudo randomizado, que chama. Perfeito. Então, o professor Veronesi é uma lenda, e assim, o ensinamento dele mundial, ele é um paradigma. A partir dele, a mastologia evoluiu. Como tu disseste, até esse período, todo mundo que ia para o centro cirúrgico ia sair sem mama.
Algumas poucas obtinham uma reconstrução, mas todo mundo tinha muito medo, não era acessível, né, a reconstrução, colocação de próteses, expansores. Então, o fato entrou no centro, sai sem a mama. Veronese quebrou esse paradigma, né, e chegou a ser ridicularizado nos anos 60 na comunidade científica mundial. Ninguém acreditava e dava risada. Como é que você vai tirar um tumor e deixar a mama? De que forma que você vai fazer isso? E você vai colocar uma radioterapia em cima disso e achar que está tudo bem? Isso demandou muita pesquisa, demandou muita coragem por parte do professor Veronese, né? Um homem que, além de tudo, de uma cultura geral, de uma ciência, de uma generosidade, com qualquer aprendiz que visitava o centro cirúrgico, que visitava o Instituto Europeu de Oncologia, ele tinha uma generosidade muito grande. Jamais demonstrava empáfia, jamais demonstrava eu sei, eu sou, de forma alguma. Acolhia a todos de uma forma muito, muito igualitária, com todos. É uma perca, né? Ele foi, acho que está fazendo 3 anos, se não me engano, que o professor partiu, né? Mas as sementes dele floresceram e deram árvores robustas e hoje, no mundo inteiro, o que derivou dele é usado no mundo inteiro. Então, não tenha dúvida que ele semeou, plantou, cresceu e deu frutos. Ele é uma referência, ele sempre será. A mastologia sempre será. Uma antes dele e depois dos estudos dele, ela é outra. A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, saber direitinho como é que esse médico atua em tantos lugares. A gente volta já já. Clínica Multimagem. Novo prédio, novos equipamentos, mas o mesmo rigor na qualidade do atendimento e dos diagnósticos. Acesse o nosso site para saber mais sobre nossos serviços, agendar exames e visualizar resultados. Ou entre em contato pelo telefone 3202-1250. Multimagem, a clínica radiológica que não sai da sua cabeça, agora não vai sair da sua visão. A Uzan nasceu do sonho de uma família e ao longo dos anos cresceu. E hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Uzan, há 50 anos, cuidando da sua família. Não podemos dar as mãos, mas em cada canto deste país nos preocupamos com as pessoas. Nos envolvemos com elas. Buscamos soluções para o seu dia a dia. Em cada colaborador, existe o senso de pertencimento e um desejo enorme de poder ajudar. Nós sabemos que agora o que mais precisamos é de cooperação. Porque ela nos une, mesmo quando estamos distantes uns dos outros. Essa distância é temporária, mas pode ter certeza que estaremos sempre com você. Temos uma jornada pela frente e vamos passar por ela juntos. Somos uma cooperativa feita de pessoas e podemos unir nossas atitudes e fazer a diferença. Sicoob. Eu sou o Dr. Alex Tittinger, sou diretor clínico da Corazon Clínica Cardiológica e eu estou aqui hoje para falar para vocês a respeito de uma nova tecnologia que a clínica também adotou. Se trata da STERBox, que na verdade é um purificador de ambientes à base de raios ultravioleta C, que praticamente elimina vírus e bactérias nos ambientes onde é colocado. Nessa época tão importante que a gente está vivendo, essa época de pandemia, a nossa clínica está praticamente livre do coronavírus. Já existe uma certificação da Unicamp a respeito desse produto e aqui na nossa clínica nós adotamos a colocação desse produto em todos os ambientes. Dessa forma a gente está protegido e seguro contra o coronavírus e contra os vírus que eventualmente venham a aparecer no futuro. Tudo de bom.
De volta com o segundo bloco do programa Um Toque pela Vida. Hoje eu estou conversando com o Dr. Marco Antônio do Gato, mastologista. Ele é mastologista do Hospital Guilherme Álvaro, do Guarujá, do consultório dele, do consultório da sogra dele, de todo... Não, brincadeira, nada da sogra, coitadinha, deixar ela quieta. Ele é mastologista em vários lugares aqui. Trabalha muito porque tem muitos filhos para sustentar. Ele é um homem dinâmico, ele é um homem que adora a mastologia e que, conforme ele estava contando no bloco anterior, ele foi seduzido não somente pela especialidade, mas pela história que ela traz. A gente estava comentando que ele esteve em Milão, junto com o Dr. Humberto Veronese, referência na mastologia, um homem que, além de incrementar muito mais, né, de conseguir fazer com que a mastologia se tornasse uma especialidade, e ele também tem a parte dele nisso, né, em todo esse processo, ele dignificou muito a profissão, porque o nome dele se tornou uma lenda viva, e hoje permanece para todo mundo que conhece, todo mundo que teve o prazer de conhecer o Dr. Humberto, todos os médicos que tiveram um contato com ele, tem uma boa história para contar dele, tem muito orgulho de uma profissão que ele intensificou e dignificou. E isso se vale ao interesse dele em fazer com que as mulheres tivessem os impactos menores possíveis diante do câncer de mama. Então, conforme a gente falou, tanto o Dr. Marco quanto eu, nos anos 60, 70, tirava a mama, perdia a mama, não tinha jeito. E aí, eu operei em 99, eu perdi a mama, não tive a chance de sofrer uma cirurgia de quadrantectomia, de tirar um quadrante, um quarto da mama. Eu não tive essa oportunidade, porque embora o meu nódulo não fosse muito grande, ele tinha 2 centímetros, ele não era um nódulo muito grande, mas ele tinha um grau de agressividade muito alto e ele teve uma invasão muito importante, né, no meu organismo. Então, eu não tive essa oportunidade. Mas hoje em dia, é muito comum as mulheres fazerem uma cirurgia conservadora, que preserve a mama, e também as cirurgias estão cada vez mais aperfeiçoadas, não somente pelos cirurgiões plásticos, mas hoje em dia os mastologistas já realizam a oncoplástica e eles conseguem já reconstruir a mama no ato da cirurgia. Eu sei que você, não é isso, doutor? Eu sei que você que está passando pelo câncer de mama, que sabe que vai perder a mama, ou que fala, não, a história não é assim. Eu quero dizer para vocês que no SUS isso acontece. Só que a reconstrução do SUS é geralmente com retalho do abdômen, né? E no Guilherme Álvaro são próteses importadas, que a Associação de Famílias de Rotarianos, a ASFAR, ela faz eventos, ela é para poder comprar prótese, para que elas sejam utilizadas pelas pacientes SUS, que vão lá no Guilherme Álvaro e que são tratadas por essa equipe que é dirigida pelo Dr. Vicente Tarricone. Então, eu sei que para você, como aconteceu comigo, que eu matava e morria por uma reconstrução, eu sei que é muito difícil sair do centro cirúrgico sem a reconstrução. Mas eu vou dizer uma coisa para você, vou te dar uma dica de ouro. 1000 vezes você sair mastectomizada do que sair com uma reconstrução mal feita. Um resultado estético ruim numa reconstrução tem um impacto muito maior que o resultado da mastectomia. Eu posso dizer isso para você porque eu passei 11 anos mastectomizada. Não era fácil se vestir, não era fácil se compor, se apresentar, é aquele olhar de curiosidade de um lado, de outro, para ver de que lado era, para ver se tinha alguma falha, algum deslize no visual, mas a minha reconstrução, ela me deu um conforto muito grande e eu vi nestes anos de Instituto Neomama algumas reconstruções que não tiveram um resultado tão feliz, de tanto sucesso, não são muitas, são poucas, mas todas as que o resultado não foi satisfatório para a paciente, o impacto psicológico foi pior que o da mastectomia. Então, às vezes é preferível esperar um pouquinho e reconstruir, não precisa esperar tanto que nem eu, esperar um pouquinho e reconstruir, ou sair bem da cirurgia com bons resultados, do que você ter pressa e às vezes até pagar por uma reconstrução de uma pessoa que não tem prática. A reconstrução, vou contar para o Dr. Marco, tinha um médico que trabalhava comigo
cirurgião plástico e fazia cirurgias maravilhosas. E aí, o que eu fiz? Acabei a químio, eu fui nele. Aí eu falei, olha, eu vim aqui para o senhor fazer a reconstrução. Ele falou, não vou fazer. Nossa, tiraram o chão debaixo do meu pé. Eu falei, como que não? Eu estava tão esperançosa. Ele falou, eu não vou fazer isso com você. Porque quem faz reconstrução tem que fazer muita reconstrução. Aí esse cara, ele é experiente, ele tem que conhecer muito, reconstruir uma mama mexida. Então eu não vou fazer isso com você. Procure um especialista. Ele me botou para fora. Modo de dizer. Mas aquilo me deu impacto e eu vi, naquele momento, eu vi o quanto que é importante o médico ter uma expertise na hora de reconstruir. O quanto que é importante, doutor Marco, ter sensibilidade de perceber o momento certo, a técnica certa, se vai rodar um retalho, se não vai, se não cabe o tecido aqui, se o músculo não acompanha. São muitos detalhes que compõem o resultado visual desejado. Perfeitamente. Eu acho que assim, a reconstrução mamária ela veio para parar com a história de a mulher ser punida por ter um câncer e ter que ser punida novamente por ficar sem a mama, né? Então, ela veio de um desejo tanto da paciente quanto do médico, do cirurgião da mama, em tornar todo aquele processo menos doloroso e mais frutífero no futuro. Ou seja, poxa, eu já tive um câncer de mama, eu já passei por radioterapia, quimioterapia, eu vou ter que ficar sem a mama. Além de tudo isso, o medo da morte, o medo da perca. Então, as cirurgias de reconstrução vieram para isso, para dar esse alento. Porém, o momento ideal da reconstrução e a indicação de que tipo de técnica, ela deve ser muito bem pensada, deve ser muito bem avaliada por pessoas, né, que tenham a expertise, que tenham o conhecimento, e essa troca tem que ser dividida com a paciente. Porque nem sempre o que eu acho que é melhor é o que ela deseja. Outro aspecto é que reconstrução é diferente de você fazer uma cirurgia plástica convencional numa paciente que não teve doença. A paciente que procura a reconstrução, ela teve uma doença. Ela ficou, ou ela perdeu a mama, ou ela ficou com defeitos na mama que sobrou por conta de uma quadrantectomia, por conta de uma radioterapia. Então, obviamente, essa paciente, ela pretende o quê? Ficar com um aspecto que a deixe com uma autoestima melhor. Ela não quer que você piore a autoestima dela. Então, essa conversa, essa troca, olha, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, isso é fundamental, isso é muito importante. E respeitar o time da paciente. Não é porque você opera hoje que você tem que reconstruir hoje. Não há indicação nenhuma, nem oncológica, nem por estética, nem por vontade nossa ou da paciente, que diga que você tem que fazer isso no mesmo tempo. Pelo contrário, muitas vezes a cabeça da paciente está tão mexida que você fala em reconstrução, a primeira coisa que ela diz, eu não estou nem pensando, eu nunca vou fazer. 6 meses após o término do tratamento, ela está bem, ela está feliz, ela nos procura, ela solicita. Doutor, eu gostaria de reconstruir. Então, eu acho que esse time, esse tempo que você aguarda, esse respeito com a paciente e esse respeito com a medicina são muito importantes para que você faça um procedimento seguro, um procedimento bonito, que deixe satisfatório aquele corpo, aquela paciente. Eu acho que isso é fundamental, Júlia. É fundamental e é importantíssimo a sensibilidade do médico, né? De saber ouvir, de saber compreender o momento, porque às vezes a paciente quer. Eu tive um caso no instituto de uma paciente que ela queria tanto, ela ia no médico, o médico dizia que a técnica ela queria escolher a técnica, ela queria escolher, e ela não entendia muito que ela não tinha tecido, ela não tinha pele, ela não queria o tempo do expansor, que a gente vai falar nisso. O tempo do expansor ela não queria fazer, e quando ela finalmente fez a cirurgia não teve um bom resultado. Ela deprimiu, abriu portas que não deveriam estar mais abertas dentro dela, e foi uma situação que não teve um bom desfecho em função dela ter ficado dependente daquele resultado, doutor, muito tempo. A busca dela demorou mais de 4 anos, indo em médicos incessantemente, aqui em São Paulo. Então isso dá um pouco de medo. A gente tem uma expectativa e todo mundo quer ficar bem, todo mundo quer ficar bonita, mas sim, a gente tem que saber a medida. Eu penso também que lidar com essa expectativa é muito importante. Você não colocar uma foto de uma mama
de uma modelo e dizer a sua mama ficar assim, ela pode ficar assim. Ela pode ficar assim, mas a expectativa da paciente tem que ter o pé no chão. A expectativa do médico tem que ter o pé no chão. Você tem que nivelar, você tem que adequar a expectativa da paciente com a sua e chegar num ponto que é a realidade. O que nós podemos fazer, o que eu posso fazer, o que a minha equipe pode fazer para trazer um resultado estético satisfatório, um resultado psicológico satisfatório, porque eu já vi vários casos de pacientes, tu disseste, que elas chegam com a técnica, eu quero esse tipo de prótese, eu quero um expansor assim, não, isso aqui não vai dar certo, porque hoje pela internet é muito fácil você ter acesso. E, normalmente, o que aparece na internet são os ótimos casos, são os casos excelentes, né? E nós sabemos que a gente tem extrusão, que é a saída da prótese, nós temos infecção pela prótese, nós temos a perca, muitas vezes, da areola e mamilo, quando você vai fazer uma simetrização na mama que está saudável. Você vai mexer para tentar igualar aquela mama com a outra e você acaba perdendo, muitas vezes, a areola, tendo complicações inerentes ao ato, complicações decorrentes da terapêutica que ela já usou, de radioterapia prévia, de quimioterapia, do estado imunológico e do estado psicológico. Eu sempre coloco e deixo muito aberto isso. Doutor. Nós vamos falar mais disso no próximo bloco e a gente volta já com mais informação para vocês sobre reconstrução. A Uzan nasceu do sonho de uma família que ao longo dos anos cresceu e hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Uzan, há 50 anos, cuidando da sua família. Clínica Multimagem. Novo prédio, novos equipamentos, mas o mesmo rigor na qualidade do atendimento e dos diagnósticos. Acesse o nosso site para saber mais sobre nossos serviços, agendar exames e visualizar resultados. Ou entre em contato pelo telefone 3202-1250. Multimagem, a clínica radiológica que não sai da sua cabeça, agora não vai sair da sua visão. Olá, sou Luciano Dib, cirurgião dentista, especialista em estomatologia e cirurgia, professor e pesquisador há mais de 36 anos. Para os que me conhecem, sabem que sempre me dediquei a trabalhar com seriedade e excelência, pautando minha atividade profissional por parâmetros modernos, mas sempre comprovados cientificamente. A atualização constante sempre foi um ponto fundamental da minha atuação profissional e sempre fui muito atento com os cuidados com biossegurança. Especificamente nesses tempos de pandemia, a atuação com a prevenção de infecção cruzada se tornou fundamental, com necessidade de novas técnicas para aumentar a eficiência dessa prevenção. Nesse contexto, instalamos em todos os locais da clínica o StairBox, que é um equipamento que funciona com tecnologia ultravioleta do tipo C, eliminando micro-organismos e mantendo os ambientes devidamente higienizados. A nossa clínica foi submetida a testes laboratoriais que demonstraram uma taxa de desinfecção de 99,99%. No final do ano, o Laboratório de Virologia da Unicamp atestou que o StairBox é eficaz também para o combate ao Covid-19, fato extremamente relevante nos dias de hoje. Além disso, em conjunto com meus alunos, pesquisadores do programa de pós-graduação da Universidade Paulista, realizamos estudos que mostraram a eficiência da luz UVC na desinfecção de materiais utilizados em próteses faciais. Diante desses resultados, sinto-me muito confiante em atestar a eficiência do StairBox como método auxiliar na desinfecção de ambientes e oferecer condições seguras para a nossa equipe profissional e pacientes da clínica. De volta com o terceiro bloco do programa Um Toque pela Vida, eu começo agradecendo os nossos patrocinadores, Clínica Multimagem, Cicobi Animais, Ozan, as empresas parceiras do Instituto Neumama, RC Soluções, Olympic Piscinas. Quero agradecer
agradecer a Vila Vera que me veste, a Cláudia Pevesana que cuida de mim quando eu vou lá, e também todas as pessoas e empresas que fazem o programa chegar até vocês e que nos ajudam através do programa Um Toque pela Vida, com o conhecimento, com todos os convidados que a gente traz, querendo levar até você a melhor informação possível. Eu acho que é fundamental a escolha de com quem a gente vai falar. É fundamental o assunto que a gente vai tratar. Mas você do outro lado nos ouvir é muito importante. E eu só posso agradecer a todo mundo que dá um feedback tão bonito e tão satisfatório em relação à audiência do programa, em relação a você que nos ouve e que compreende, porque depois fala comigo e cita pedaços de conversas com os médicos, com psicólogos, com quem eu conversei. Isso é muito bom. É sinal que a gente acertou. É sinal que eu e o entrevistado ou entrevistada tivemos uma conexão boa e que chegou a informação correta até você. Isso é fundamental. Quero fazer um agradecimento especial para a Brother do Brasil, que patrocinou o calendário do Instituto Neomama, a todas as mulheres do Instituto e a todo mundo que está em compasso de retomar tudo novamente para a gente poder, de uma maneira sem aglomeração, retomar todos os trabalhos do Instituto Neomama, aqueles possíveis, aqueles que podem fazer bem e aqueles necessários. Mas você vai ser informada direitinho através do programa, através das redes sociais. Fiquem ligados e acompanhem a gente sempre. Meu muito obrigada. Vou continuar conversando com o Dr. Marco Antônio, porque eu cortei ele da última hora, que ele entusiasmou falando da reconstrução, que ele gosta de fazer oncoplástica. E por que, doutor, que é oncoplástica e não reconstrução através de cirurgia plástica? Porque é o mastologista que faz? São duas coisas um pouquinho diferentes. Você reconstrói um órgão retirado, certo? Então, a partir do momento que você está falando em reconstruir, a princípio você não tem mais o órgão, você retirou a sua mama. A oncoplastia são técnicas que você faz para melhora da estética, para melhora do estado de agradabilidade daquela mama ou da mama contralateral, quando você ainda tem. Ou seja, você fez uma quadrantectomia. Antigamente, nós fazíamos quadrantectomias muito extensas, muito longas. Antes do linfonodo sentinela, você fazia o esvaziamento do cavo axilar. Então, aquilo provocava retrações muito grandes nos quadrantes laterais, ou seja, na parte lateral da mama. E aquela situação, quando você ia colocar alguma blusa mais curtinha, uma regatinha, aquilo deixava um aspecto muito indesejado. Então, você pode partir para oncoplastia, técnicas que melhoram esse aspecto, tanto após a cirurgia primária ou depois dessa cirurgia. E quando é que a gente... Então, a oncoplástica, para vocês entenderem direitinho, a oncoplástica é geralmente o mastologista que faz, é o médico que está operando aquela paciente e ele não está removendo a mama, ele vai aproveitar tecido, então ele pode ver se ele pode deixar esse pedaço de pele, se ele pode puxar daqui, o músculo, se ele está preservado para poder rodar um retalho, qual é a margem de segurança que ele pode usar para deixar um resultado estético agradável, que nem ele colocou muito adequadamente, e confortável para essa paciente. Porque às vezes reconstrói a mama, mas fica um buraco, fica uma coisa meio disforme e a paciente continua se sentindo mal ao colocar uma camiseta, ao colocar um vestido, ao se expor na praia. Então, ganhou a reconstrução, mas não ganhou o resultado, né? Ou ganhou um resultado indesejado. Então, é isso que ele estava falando. A reconstrução parte do princípio que a mulher foi mastectomizada, não tem mais o membro, e aí ela vai ser reconstruída, vai ser colocada uma nova mama através de técnicas. Uma nova mama. É uma nova mama. Perfeitamente. A minha é minha porque eu paguei, mas é nova mama, tá? É novinha. Já aquela máxima, né, que menos é mais. Então, a gente tenta, na grande maioria das vezes, tentar com o próprio tecido da paciente, o tecido da própria mama, reconstruí-la e deixá-la com um aspecto mais agradável. As próteses são excelentes, são ótimas, mas toda vez que você vai mexer com prótese, o trabalho é maior, o pós-operatório mais delicado, né? E, inclusive, para que você deixe a outra mama parecida com a mama que estava doente,
esse cuidado ele é muito mais delicado, o refinamento é muito mais delicado. Com técnicas de oncoplástica, na maioria das vezes você não precisa utilizar prótese, você roda os próprios retalhos daquela mama, consegue suspender, ou seja, fazer uma apexia nessa mama, diminuir o volume daquelas pacientes que tinham um volume muito grande de mama e acaba simetrizando a outra. Ou seja, você atinge, sim, um limite muito bom no ponto de vista estético, com um mínimo de dissabor, um mínimo de dor pós-operatória e um mínimo de complicações. As próteses elas incorrem num número maior de complicações, né? Isso é estatístico mesmo. Então, se você consegue, através da oncoplastia, sem precisar fazer o uso da prótese, mexer naquela mama, dar uma segurança oncológica e uma segurança estética, perfeito. O menos é mais. Às vezes você quer se tornar uma mulher toda poderosa, né, toda empoderada, mas às vezes não tem tecido para isso, não tem pele para isso. Então, converse sempre com o seu médico, aquele que você elegeu para te cuidar, conversa direitinho, veja se ele vai fazer a oncoplástica, se ele vai chamar um colega cirurgião plástico, se esse colega dele tem experiência com reconstrução ou com oncoplástica. Então, veja tudo direitinho. Experiência por parte do profissional é fundamental para um bom resultado, porque toda cirurgia corre o risco de ter um defeitinho, de ter um probleminha. Então, já existe uma sequela natural muitas vezes. Então, se já existe isso naturalmente, por que a gente vai potencializar, né? E ir para a mão de alguém que não tenha tanta experiência? Tem que procurar pessoas com experiência, para não ficar com um resultado que depois você não vai gostar. A gente tem que se gostar. Apesar do câncer, apesar de tudo, a gente tem que gostar do resultado. Eu gostei do meu. Gosto até hoje, trato muito bem ela. Então, a gente tem que tratar direitinho aquilo que nos foi presenteado, porque a reconstrução ou a oncoplástica é um tremendo presente diante de um diagnóstico como é o de câncer de mama. Dr. Marco, o senhor falou algumas vezes sobre a técnica do linfonodo sentinela, né? Então, eu peguei essa fase, né? Então, os médicos iam na hora da cirurgia, do lado operado, tiravam uma porção da axila, não ficava contando, ia para exame, depois na hora que chegava o anatomopatológico, vinha escrito quantos linfonodos ou quantos gânglios tinham sido retirados e se algum deles já tinham metástase, se o câncer já tinha alcançado a axila. Tinha vezes que não tinha nenhum, estava tudo ok, mas aí aquele braço tinha uma perda natural da sua imunidade, né? O meu, no caso, eu tinha que tirar mesmo, porque dos 15 retirados, os 15 já estavam metastáticos, então não tinha jeito, tinha que tirar mesmo. Mas a técnica do linfonodo sentinela veio para poder minimizar esse impacto do braço ter a tendência de inchar e tudo mais. É uma cirurgia corriqueira hoje, doutor? Vamos falar um pouquinho mais rapidamente. Bem, assim, o linfonodo sentinela é corriqueiro hoje, é o que se faz, é o top, é o que tem que se fazer. Rapidamente falando, então, assim, se você tem condições de elegibilidade para fazer a técnica, ou seja, você não tem um nódulo palpável altamente suspeito na axila, você pode exercitar essa técnica. Caso esse linfonodinho tirado na hora da cirurgia esteja negativo, você não necessita esvaziar a axila e você não vai incorrer em todos os problemas de esvaziamento. Ou seja, diminuição de sensibilidade, da sua força e motricidade e do edema de braço. Então, o sentinela, a pesquisa dele veio para ficar, já está estabelecido, e isso faz parte da nossa clínica e da nossa cirurgia diária. Não se faz mais nada sem se pensar em sentinela hoje. Isso é prática diária nossa hematologista. E como é que o médico sabe que aquele linfonodo que vai ser retirado para análise, se ele foi comprometido? O que é feito para que se chegue a essa conclusão? Bem, você usa basicamente duas técnicas, ou em separado ou juntas, que elas aumentam muito a acurácia, né? Que é a injeção de um líquido chamado azul patente, e o outro que é através do uso da medicina nuclear, que é o gama-probe, você injeta tecnésio, essa substância vai até o linfonodo, por uma maquininha você detecta essa radiofrequência e retira esse linfonodo. No caso do azul patente, ele pinta pinta o linfonodo de azul, você abre a sua axila, vê onde está a bolinha azul
e manda para o patologista, que deve estar em sala ou no centro cirúrgico, e ele faz, no mesmo tempo, enquanto você aguarda, a leitura das células desse linfonodo. Se ele te dá a tranquilidade de que não há nenhuma metástase, você fica tranquilo, você pode terminar a sua cirurgia, e isso para a paciente vai ser excelente, tanto do ponto de vista físico, quanto, muitas vezes, do ponto de vista oncológico, pois um linfonodo negativo, você pode ou não realizar quimioterapia, ou realizar uma quimioterapia, entre aspas, gente, mais branda, uma quimioterapia mais enxuta. O que se fala muito hoje em descalonamento, você diminuir doses e diminuir o uso das drogas. Com sentinela negativo, com tumores menores, menos agressivos, você consegue isso. Você atinge o sucesso, atinge a tão falada cura com menos problemas em relação à movimentação de braço, a edema, inchaço de braço e, lógico, aos efeitos deletérios da quimioterapia. Então, é perfeito. É perfeito, e você hoje está tendo informações que talvez você não conhecesse. Numa dessa foi feita a técnica com você e você nem sabia. A gente volta já já com o quarto e último bloco do programa Um Toque pela Vida. Não podemos dar as mãos, mas em cada canto deste país nos preocupamos com as pessoas. Nos envolvemos com elas. Buscamos soluções para o seu dia a dia. Em cada colaborador, existe o senso de pertencimento e um desejo enorme de poder ajudar. Nós sabemos que agora o que mais precisamos é de cooperação. Porque ela nos une, mesmo quando estamos distantes uns dos outros. Essa distância é temporária, mas pode ter certeza que estaremos sempre com você. Temos uma jornada pela frente e vamos passar por ela juntos. Somos uma cooperativa feita de pessoas e podemos unir nossas atitudes e fazer a diferença. Sicoob. Auzan nasceu do sonho de uma família e ao longo dos anos cresceu. E hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Auzan, há 50 anos, cuidando da sua família. Clínica Multimagem. Novo prédio, novos equipamentos, mas o mesmo rigor na qualidade do atendimento e dos diagnósticos. Acesse o nosso site para saber mais sobre nossos serviços, agendar exames e visualizar resultados. Ou entre em contato pelo telefone 3202-1250. Multimagem, a clínica radiológica que não sai da sua cabeça, agora não vai sair da sua visão. A O2LED é a empresa parceira do Instituto Neumano. Acesse esse QR Code e você vai poder comprar o Starbox e a Twin Bag com cupons promocionais especiais e, além de tudo, ajudar o Instituto. E eu só tenho a agradecer ao Roberto e a você, que eu tenho certeza que você vai fazer isso. Muito obrigada. De volta com o quarto e último bloco do programa Um Toque pela Vida, conversando hoje com o mastologista Dr. Marco Antônio do Gato, ele que é um jovem médico da nossa região, que está aqui há 23 anos, mas parece que foi ontem, apaixonado pela mastologia, que trabalha em muitos lugares, e eu acho que todos os mastologistas da nossa região que trabalham com o SUS ou com alguns convênios, não são aqueles elitizados que a gente vê às vezes em São Paulo, que só trabalham com particular e tudo mais. Doutor Marco, qual é o resultado pós-pandemia, durante a pandemia, né? Que eu diga pós o reconhecimento que era a pandemia, porque a gente não passou ainda, né? Mas qual é o resultado que a gente tem, o impacto na mastologia? O que o senhor vê no consultório, nos hospitais? Qual é a realidade? Porque estarrece um pouquinho, né, doutor? Nós tivemos um ano de 2020 extremamente complicado e o de 2021 não parece estar tão bom, pelo menos por enquanto, né? O que a gente notou foi o seguinte, um retardo enorme no diagnóstico das pacientes, né? No diagnóstico dos tumores. Então, eu acho que mais ou menos em julho,
a Sociedade Brasileira de Mastologia estimava, julho de 2020, que havia 60% de casos não diagnosticados a nível Brasil, de câncer de mama. E isso a gente começou a ver que realmente é o que ocorre. Por exemplo, hoje eu fiz um atendimento em ambulatório de SUS, eu peguei 3 pacientes com biópsia de outubro, chegando agora. 2 delas, o tumor tinha, vou chutar, o tamanho de 1, hoje ele está 3 vezes maior do que estava. Então, são pacientes que chegaram muito tarde, são pacientes que vão receber quimioterapia neoadjuvante, ou seja, antes de operar, por conta do aumento do volume daquele tumor na mama, é impossível, neste momento, fazer uma cirurgia conservadora ou até fazer uma cirurgia. Então, isso é péssimo. A gente depende, como mastologista, dos nossos triadores, né? Que são os colegas ginecologistas, os colegas clínicos, os colegas médicos de família, que fazem o BS, que fazem as UPAs. Por conta da pandemia, esses atendimentos eletivos pararam. Como pararam, ninguém pediu mamografia, ninguém viu resultado, ninguém viu BIRADS e não chegou até a gente. Esses casos estão chegando, muitos agora. Alguns chegaram perto do final do ano, mas outros estão chegando agora. Então, eu queria fazer um apelo àqueles que podem sair de casa, que se protejam, que usem máscara, que curtam assim o distanciamento entre as pessoas, mas que façam seu exame, que se previnam, façam a mamografia quando indicado, façam ultrassom das mamas quando indicado, ou seja, procure um profissional, se proteja e procure, porque a gente está vendo agora muitos tumores avançados, muitos casos avançados por conta desse delay, desse ato de 6, 8, 9 meses em que a gente ficou parado por conta da pandemia. Só queria dar esse recado. Não, um recado super pertinente, porque a gente sabe que a oncologia em geral teve um impacto muito grande durante a pandemia. Muitos casos, cânceres, especialmente cânceres de mama, é o impacto maior na oncologia. Depois vem os tumores de intestino, de cólon, de reto, que também não estão conseguindo fazer a colonoscopia. Inclusive, teve um programa de repercussão nacional que abordou esse assunto, mostrando pessoas que há quase um ano atrás tiveram a sua colonoscopia solicitada e foram fazer em outubro, outras não conseguiram fazer. É uma coisa assustadora, né? Porque aonde a intervenção é necessária, porque fatalmente o resultado não será bom, é onde a gente está vendo que nenhum país, mas especialmente o Brasil, não estava preparado. Né? Eu acredito que nenhum país estava para isso tudo que está acontecendo, que nunca aconteceu, né? Mas a gente aqui está à deriva. A oncologia no Brasil está à deriva. Pode falar, doutor. E eu ainda acho que mesmo a oncologia estando à deriva, eu vejo Santos ainda como um oásis em relação à mastologia. Por que eu vejo isso? Porque por mais que algumas coisas demorem, são complicadas, como tu bem disseste, tem o Hospital Guilherme Álvaro, né, que tem um serviço de mastologia encabeçado pelo Dr. Vicente, onde a gente consegue fazer reconstrução com próteses de alta qualidade. Temos o serviço da Prefeitura do Santos do SUS, onde a gente consegue fazer o atendimento pela Prefeitura de Santos. Então, bem ou mal, Santos ainda é uma cidade que você consegue. Eu faço ideia outros locais do Brasil. Se nós temos dificuldades aqui, eu imagino outras localidades mais distantes, Sul, Norte, Nordeste, tanto faz. Eu acho que ainda Santos, a gente vive uma situação um pouquinho diferenciada, em meio a tantos problemas, lógico, mas um pouquinho diferenciada. Eu concordo com ele, até porque Santos não sei como está hoje, fevereiro, né? Gravando em fevereiro. A gente não costuma ter demanda reprimida em relação às mamografias oferecidas e a mamografia. Você que faz os seus exames, você que marcou mamografia e que não foi fazer porque caiu a unha, porque choveu, porque seu guarda-chuva não abriu, por favor, lembre-se que quando você faz um agendamento, aquele horário é destinado a você. Quando você não vai, o aparelho fica ocioso, o funcionário fica parado e não dá tempo de chamar alguém e dizer, olha, vem aqui que a paciente não veio. Não dá tempo. Então, é um horário perdido de agendamento. E em Santos, a estatística é de aproximadamente 25% a 35% de abstenção. Isso é muito. São pessoas que marcam e não vão.
É muito, né, doutor? Pelo amor de Deus. É muito alto, é muito alto. Gente, em São Eu acho Paulo. que essa dica é interessantíssima. Se você marcou, vá. Se você não pode ir, por favor, avise, tanto para o serviço de radiologia quanto para as consultas médicas. Exato. Às vezes, no consultório, a gente tem falta e uma paciente está ligando e demora 2, 3 meses. Por favor, avisem. Problemas todos nós temos, Com certeza. mas, por favor, avisem. E sempre não priorize somente o seu problema. Veja se dá para gerenciar, veja se dá para dar um jeito. É uma vez. Então, por favor, faça o seu melhor. Tá? Porque depois, a primeira coisa é dizer que não tinha mamografia disponível, que o médico não atendeu, que você quis levar a mamografia e ele não olhou. Aí, desculpas surgem, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E muito bem feita. A nossa parte tem que ser feita sim. Então, a gente estava falando desse gerenciamento. Existem lugares na cidade de São Paulo. Eu já tive casos de me procurarem porque estavam há 1 ano e 2 meses na fila. Rio de Janeiro, 1 ano e 2 meses. No Rio está um caos. A gente tem que olhar porque a saúde lá está muito severamente, não é por causa da pandemia não, isso já vinha. Então vocês imaginem agora, lotado de Covid, como estão os profissionais cansados, os hospitais superlotados, e o Dr. Marco falou que muitas vezes tem que colocar a paciente em quimioterapia também para dar uma adiantada no tratamento dela, para ela não ficar esperando isso depois que ela chegou no médico. O problema do Dr. Marco é esse tempo enquanto ela não chega. Depois que chegou, faz exame, se precisar, vai logo para a quimioterapia. E muitas vezes elas estão indo para a quimioterapia para não esperar a cirurgia, porque as cirurgias chamadas eletivas, e nisso está incluídas cirurgias oncológicas, boa parte delas, elas foram totalmente adiadas. Então, tudo isso está sendo muito criterioso, os médicos estão tendo que ter um manejo muito grande, mental, psicológico, e olhar também o organismo dessa mulher e ver até que ponto ela pode esperar, até que ponto o caso dela pode aguardar um pouco, né, doutor Marco? É o que eu falo, é tudo uma questão de sensibilidade e experiência. Exato, né? Vários pacientes até com tumores menores seriam operáveis, né? A gente chama upfront, seriam operáveis. Nós aguardamos, preferimos a quimioterapia para evitar a exposição em centro cirúrgico. Ou seja, nós estávamos aprendendo, era uma situação nova para a gente, né? E mesmo assim, nesse ano 2020, não digo que eu tive a felicidade, mas dentre as minhas pacientes privadas e as pacientes do SUS foram 230 procedimentos de câncer de mama. Então, mesmo com tudo isso, eu não parei. Não parei, graças a Deus, eu não parei. Então, nós conseguimos operar um monte de gente. Pela colaboração de toda a equipe, do pessoal do centro cirúrgico, dos anestesistas, das auxiliares, que, pelo menos no meu caso, jamais alguém se negou a anestesiar ou se negou a trabalhar. Não, Marco, é câncer, vamos fazer. É câncer, vamos fazer. Então, a gente tem várias surpresas boas também em momentos tão ruins, e eu tive muitas surpresas boas em 2020 em relação à solidariedade dos colegas, das auxiliares, dos técnicos, e conseguimos realizar 230 cirurgias de câncer, né, nesse período. Muito. Isso é muito. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Lembrando, e estamos aí. Lembrando sempre que Santos é a cidade no estado de São Paulo com o maior número de casos de câncer de mama, e a gente tem que primar pelo diagnóstico precoce. A gente não pode não pode abrir mão dos exames que possam diagnosticar precocemente. Quando a gente fala em prevenção, a gente fala de uma maneira simpática, mas quando a gente fala de câncer de mama, a gente fala em diagnóstico precoce. Doutor Marco, eu quero agradecer pela sua presença hoje aqui, eu tenho certeza que acrescentou muito a quem está nos ouvindo, e deixo com o senhor, o que o senhor quer falar para os seus pacientes que estão assistindo o senhor agora? O que eu quero falar primeiro é um agradecimento a você, né, por essa luta de tanto tempo, por esse carinho, por essa amizade. Eu sei que às vezes a gente não consegue estar tão presente nem retribuir o carinho que tu tens comigo há tantos anos, teu esposo tem comigo há tantos anos. Eu queria te agradecer muito, desejar um ótimo, feliz ano 2021 a todos. E as minhas pacientes, o que eu posso dizer para elas é: não desistam. A gente tem que tocar para frente, não voltem para trás não adianta nada, né?
a gente tem que ir daqui para frente, batalhar, lutar e querer vida. Eu acho que se eu puder dizer alguma coisa é isso, e eu quero mais é agradecer por eu estar vivo, pela minha família estar saudável, por eu continuar trabalhando e crescendo e aprendendo. Eu acho que tem mais nada do que agradecer, não. É só isso e está bom demais para mim. Obrigada, doutor Marco. Obrigada a você que nos assistiu. Tenha uma semana maravilhosa. Até o mês de março. Tchau. Boa noite. Um toque pela vida. Apoio Clínica Multimagem, Cicobi Unimais e Ozan. Não podemos dar as mãos, mas em cada canto deste país nos preocupamos com as pessoas. Nos envolvemos com elas. Buscamos soluções para o seu dia a dia. Em cada colaborador, existe o senso de pertencimento e um desejo enorme de poder ajudar. Nós sabemos que agora o que mais precisamos é de cooperação. Porque ela nos une, mesmo quando estamos distantes uns dos outros. Essa distância é temporária, mas pode ter certeza que estaremos sempre com você. Temos uma jornada pela frente e vamos passar por ela juntos. Somos uma cooperativa feita de pessoas e podemos unir nossas atitudes e fazer a diferença. Cicobi. A Ozan nasceu do sonho de uma família e ao longo dos anos cresceu. E hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Ozan, há 50 anos, cuidando da sua família. Clínica Multimagem. Novo prédio, novos equipamentos, mas o mesmo rigor na qualidade do atendimento e dos diagnósticos. Acesse o nosso site para saber mais sobre nossos serviços, agendar exames e visualizar resultados. Ou entre em contato pelo telefone 3202-1250. Multimagem, a clínica radiológica que não sai da sua cabeça, agora não vai sair da sua visão.